paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa 29ª aula. Bom, irmãos, agora nós vamos iniciar então o estudo do capítulo 13 de Apocalipse. Tivemos até agora 28 aulas e nós finalizamos todos esses estudos até o capítulo 12. Bom, no capítulo 13 nós vamos encontrar então a descrição de duas bestas, das famosas bestas do Apocalipse. A que sobe do mar, que é o anticristo que nós vamos falar hoje, até o versículo 10, e do versículo 10 em diante, finalizando o capítulo 13, a Bíblia vai descrever a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Bom, na aula de hoje então nós vamos focar o nosso estudo nesses 10 primeiros versículos e vamos tratar em detalhes aqui desse personagem, o anticristo, que está muito relacionado ao dragão que nós vimos nas aulas anteriores. Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Vamos falar com Deus? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por mais um momento na tua presença. Senhor, é um prazer estudar a tua palavra. E eu peço que o Senhor direcione cada um que está assistindo a esta aula conforme a tua vontade. Senhor, tire de nós todas as dúvidas, tira de nós tudo aquilo que possa nos confundir. Senhor, esclarece a nossa mente para que nós possamos entender a tua palavra. Pai, porque a tua igreja tem que ser forte, a tua igreja tem que conhecer a tua palavra. Então eu peço, trabalhe em nós isso, Senhor, porque somente o Senhor pode fazer isso por nós. Somente o Senhor pode realmente, ó Deus, trazer na nossa mente a tua palavra. Somente o Senhor pode nos conduzir num caminho correto. Por isso, Espírito Santo, conduza essa aula conforme a tua vontade. E mais uma vez, eu entrego diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar então esta 29ª aula. Bom, antes de nós entrarmos então especificamente aqui no capítulo 13 de Apocalipse, vamos dar uma relembrada através de um resumo esquemático do capítulo 12 que nós estudamos. Só lembrando, o capítulo 12 foi as nossas 3 últimas aulas, que foi as aulas a respeito da grande tribulação. Nós demos ali uma aula introdutória, aula 26, e aula 27 e 28 nós dividimos em 2 partes, realmente trazendo o capítulo 12 e a grande tribulação contida neste capítulo. Bom, diante desse estudo que nós demos anteriormente, nós podemos realmente resumir esses 3 estudos através desse esquemático aqui. Amém? Bom, nós temos aqui 3 personagens, 2 basicamente aqui, a mulher, Israel, e o dragão, Satanás, que são realmente os personagens principais deste capítulo 12 de Apocalipse. Bom, a mulher Israel, que é a guerra, essa guerra espiritual que está acontecendo no capítulo 12, acontece em função da mulher Israel, que nós estamos adotando como Israel, isso eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, e o dragão Satanás, que foi então expulso definitivamente do céu e começa então um ataque para com esta mulher. Amém? Bom, no capítulo 12 nós vimos também a presença do arcanjo Miguel, que nada mais é do que a presença deste personagem, situa então Israel como centro desta guerra e consequentemente a vitória então do povo de Deus. Amém? Essa questão aqui da presença de Miguel, fazendo realmente uma menção a Israel, eu também citei na aula anterior. Amém? Todos esses pontos aqui, caso você queira ver em detalhes e você ainda não assistiu às aulas, eu convido então vocês, irmãos, a assistir a aula 26, 27 e 28, que tratamos ali da grande tribulação. Amém? Bom, nós temos ali então um resultado diante desses 2 personagens, da mulher e do dragão. Bom, em relação à mulher, nós temos aquilo que é resultado, os remanescentes judaicos. É o principal resultado que surge neste período do capítulo 12 de grande tribulação em Israel. Amém? Eu sempre coloco esses remanescentes judaicos como uma descrição de Zacarias 12 e 13. Foi um ponto que eu também bati bastante na aula anterior, pedindo para que os irmãos lessem realmente esses 2 capítulos, que vai tratar muito das questões de Israel nos últimos dias. Amém? E em relação ao dragão, nós temos também o resultado principal que nós vimos na aula anterior, que é esta expulsão definitiva dos céus. Satanás ele caiu em Gênesis, nós verificamos ali que Satanás cai. Isaías, Ezequiel relata realmente essa queda de Satanás. Gênesis nós vemos ali a presença de Satanás já tentando Eva, tentando Adão, na forma da serpente, demonstrando ali que ele realmente já tinha acontecido a sua queda.
Eu falo definitivamente porque hoje Satanás ainda não foi expulso definitivamente. Por quê? Porque Satanás tem uma função de acusador. Hoje ele acusa a igreja. E ele acusa porque ainda nós herdamos o pecado de Adão. E isso só vai realmente ser uma... Satanás não terá mais argumentos para nos acusar quando nós formos arrebatados. Quando realmente a redenção plenamente consumada acontecer. E é por isso que no capítulo 12 nós falamos que a igreja já então está arrebatada e o grande motivo de Satanás ter expulso definitivamente do céu é o próprio arrebatamento. Amém? Bom, isso aqui é apenas um resumo, irmãos. Tá? Os detalhes estão nesses estudos anteriores que eu estou falando para vocês assistirem caso você ainda não assistiu. Amém? E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do capítulo 12 de Apocalipse, acione nos comentários ou me procure na igreja que nós explicamos também. Amém? Bom, a bestas do Apocalipse, então vamos entrar então nesse capítulo 13 de Apocalipse. Estas bestas, irmãos, elas são descritas detalhadamente então a partir do capítulo 13. João, ele vê duas bestas surgirem, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Embora trabalhem essas bestas para a mesma finalidade, elas possuem características, irmãos, completamente diferentes. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, elas trabalham para a mesma finalidade. Mas as características de trabalho delas são totalmente diferentes. Esses pontos nós vamos ver muito claros nos estudos 29 e 30. Tá? Enquanto a primeira besta aqui, a besta que sobe do mar, ela é descrita como um monstro terrível, a besta que sobe da terra, ela é descrita com uma aparência inofensiva. Bom, as duas bestas são aliadas do dragão, a saber, o próprio Satanás. Então aqui nós temos uma informação que o nosso personagem, Satanás, ali do capítulo 12, é aquele que vai realmente direcionar e comandar a atuação dessas duas bestas. As duas bestas, tanto a que sobe do mar como a que sobe da terra, elas estão extremamente ligadas ao dragão. Tá? Então, o vocábulo besta aparece nas escrituras referindo-se a um império, mas também refere-se ao líder do império. Bom, as características descritas por João, portanto, falam da natureza da pessoa tratada. Então nós temos aqui o dragão, Satanás, e nós temos a besta que sobe do mar, que nós estamos caracterizando aqui como sendo o anticristo, e de fato é o anticristo, a besta que sobe do mar. Por quê? Porque mar, irmão, simboliza nações. É por isso que nós falamos então que o anticristo é o líder mundial. É o líder que vai representar todas as nações da terra. E nós temos visto hoje que muitas pessoas têm clamado por um líder mundial. Um líder que represente todas as nações da terra. É por isso então que o anticristo ele é designado como a besta, como o imperador que sobe do mar, que sobe das nações, o representante mundial, o representante de todas as nações. Tá claro, irmãos? Por que a característica descrita aqui no Apocalipse do Anticristo é em relação ao mar, a besta que sobe do mar? Por causa disso, porque é o líder que vai representar todas as nações da terra. Bom, nós temos também uma segunda besta, que é a besta que sobe da terra, falso profeta. Nós vimos também que terra significa Israel. Então o que nós temos aqui, que a atuação do falso profeta, diferentemente do anticristo, que é um representante mundial, o falso profeta não será um representante mundial. Mas ele realmente nascerá no ministério dele dentro de Israel. Ali naquela região de Israel. Amém? Mas em relação ao falso profeta, eu deixo para a próxima aula. Nosso foco aqui é em relação ao anticristo. Amém? Bom, pega a palavra então comigo, Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao 10. É a descrição da besta que sobe do mar, é a descrição do anticristo. Acompanhe comigo a leitura, irmãos. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão,
E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes o poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca com blasfêmias contra Deus, para blasfemar no seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém? Então aqui, irmãos, nós temos a descrição desta primeira besta, a besta que sobe do mar. Vamos estudar então em detalhes esses versículos que nós lemos aqui. Bom, a besta que sobe do mar. Começa assim a palavra: então vi subir do mar. Bom, como dito, o mar simboliza nações, as quais, em virtude dos acontecimentos recentes, encontram-se terrivelmente agitadas, convulsionadas pelos juízos até agora manifestados. Então você imagine o mar, ou seja, as nações com problemas, com crises, com muitas coisas acontecendo. Isso justifica as nações clamarem por um líder mundial. Amém? Então essa convulsão, esse agito do mar, das nações, é o que vai realmente justificar o clamor por um líder mundial. Podemos imaginar então o anseio da humanidade por alguém que assuma a responsabilidade de trazer a ordem e por fim ao caos que a Terra está sofrendo em virtude dos juízos até agora que nós estudamos. Amém? Então eu peço para vocês visualizarem todos esses acontecimentos que eu estou citando para vocês, principalmente os acontecimentos na terra, no céu, no mar, tá bom? As trombetas principalmente, vai causar realmente um clamor pelas nações por uma pessoa que realmente resolva e que amenize as crises que elas estão visualizando. Tá claro, irmãos? Diante desse cenário, então, nós podemos colocar que o advento do arrebatamento ele está muito ligado ao anticristo no sentido de identificar a volta do Senhor. Acompanhem comigo isso daqui. Ó. Nós temos o arrebatamento, amém? O famoso evento do arrebatamento, e como nós temos falado muito aqui, nós temos eventos que antecedem o arrebatamento, que são os nossos dias hoje, amém? E nós temos os eventos após o arrebatamento, quando a igreja então não estiver mais aqui. Bom, o que acontece antes do arrebatamento? São os nossos dias hoje, irmãos. Antes do arrebatamento, nós visualizamos algumas coisas que nós podemos realmente identificar, perceber que a volta do Senhor está cada dia mais próxima. Bom, o anticristo então, antes do arrebatamento, ele vai fazer campanhas, ele vai fazer palestras, ele vai fazer eleições. O anticristo ele seguirá um padrão a todos os que estiverem atentos aos fatos. Certamente poderão ver este homem do pecado projetar-se ao mundo. Da mesma forma aconteceu com aqueles que se atentaram às profecias e à voz do Senhor e receberam Jesus quando ele veio para salvar na sua primeira vinda. Amém? Quando Jesus veio, irmãos, vamos trazer na época de Jesus, quando Jesus veio na sua primeira vez para realmente morrer na cruz do Calvário, nós sabemos que muitas pessoas não aceitaram o Messias, não aceitaram a Jesus. Muito porque não se atentaram às profecias, porque nós vimos aí Isaías e alguns profetas profetizaram a vida de Jesus, e se as pessoas estivessem atentas, identificariam os sinais, realmente provando que aquele homem era Jesus Cristo, era o Messias. Mas muitas pessoas não viram nele o Messias, porque muitas vezes se atentaram à parte
profética do Messias falando que ele ia reinar, que ele ia tirar Israel dessa crise, que ele ia tirar Israel do jugo das nações. Esta é uma profecia que realmente vai acontecer no milênio, vai se cumprir no milênio, profetizada muitas vezes pelos profetas menores. E os judeus ficaram muito atentos a isso, e se esqueceram de profecias que Isaías falou, que seria um homem de dores, um homem que sofreria, que não teria beleza alguma, amém? Isso os judeus fecharam os olhos. Mas o principal ponto dos judeus ter fechado os olhos para a primeira vinda de Cristo e não aceitá-lo como Messias é o Espírito Santo. Eles não buscaram a Deus, eles não se atentaram, eles não manteram uma vida de oração, comunhão com Deus. E isso fez com que realmente eles ficassem cegos para Jesus Cristo. Bom, nós vimos ali que também muitas pessoas aceitaram a Jesus Cristo, muitas pessoas aceitaram a sua vinda, muitas pessoas reconheceram nele que ele era o Messias porque era pregado e os seus sinais eram visíveis. Em relação ao anticristo vai ser a mesma coisa, irmãos. Por mais que nós não saibamos quem é o anticristo, nós temos que ficar muito atentos, porque realmente o cenário vai realmente propor a esse homem assumir o seu governo para resolver os problemas das nações. Então, quando nós visualizamos as nações se convulsionando, as nações com problemas, crises em todas as áreas, seja na natureza, seja na política, seja na economia, quando nós vemos que os blocos socioeconômicos não estão mais realmente unidos, quando nós vemos essa diferenciação, quando nós vemos esse rompimento entre os blocos, entre os acordos dos países não acontecendo de forma fluente, então nós caracterizamos muito fortemente que o cenário para o anticristo assumir está muito próximo. E se o cenário para o anticristo assumir está muito próximo, então logicamente o arrebatamento está muito próximo também de acontecer. Amém? Este é o cenário, irmãos, que nós visualizamos hoje e nós vamos continuar visualizando antes do arrebatamento. Mas qual é o comportamento do anticristo, então, após o arrebatamento da igreja? Bom, depois do arrebatamento da igreja se inicia então a grande tribulação, tá? Então o anticristo terá uma atuação na primeira parte, nos primeiros 3 anos e meio dessa grande tribulação, o anticristo atuará de uma maneira. Qual é a maneira? Ele fará um pacto com Israel, ele será um homem de paz, ele será um homem conciliador, as nações irão idolatrá-lo, porque provavelmente, isso que a Bíblia nos diz, ele vai resolver os problemas da terra. Essa convulsão, esse mar agitado das nações serão resolvidas por este homem. Então 3 anos e meio serão realmente períodos de paz, períodos de conciliação. E em Israel também não será diferente. Após essa primeira parte, e lembrando, irmãos, né, durante essa primeira parte, o anticristo estará atuando e as 2 testemunhas também. Nesta primeira parte, as 2 testemunhas estarão falando contra o anticristo. É por isso que elas serão odiadas. Porque esse homem que trouxe paz, quem é a pessoa que pode falar contra ele? As 2 testemunhas falarão contra ele. Falarão que ele não é tudo isso. Falarão que ele não é esse salvador que as pessoas pensam. Falarão que realmente ele não é o enviado de Deus. Mas muito diferente disso, ele é das trevas. Ele está enganando as pessoas. Realmente 2 testemunhas vieram da parte de Deus para tentar abrir os olhos da terra, das nações, de Israel. Muitas pessoas ouvirão as 2 testemunhas e perceberão que realmente o que as 2 testemunhas estão falando a respeito do anticristo está correto. Mas a maioria, irmãos, infelizmente não vai aceitar essas palavras. Tanto é que as 2 testemunhas serão mortas e expostas em praça pública. E aí você consegue visualizar o quão idolatrado este homem, o anticristo, vai ser. Se as próprias profetas de Deus vão ser rejeitados, então as pessoas estarão cegas para ele. Bom, após a morte dessas 2 testemunhas, após essa primeira parte da grande tribulação, então acontecerá o rompimento. Essa aliança que ele faz com Israel será rompida. E essa segunda parte, os 3 anos da grande tribulação seguintes, as últimas partes, aí sim o anticristo vai mostrar quem é realmente ele é. O homem mau, o homem dominador, o homem que não tem piedade alguma. Tá? Então,
Primeira parte, o anticristo vai se disfarçar como solucionador dos problemas da terra. Segunda parte, o anticristo realmente ele rompe esse pacto com Israel e ele demonstra, ele aparece sem máscara alguma, como ele realmente é. Tá? Amém, irmãos? Consegue visualizar então esse cenário aqui? Antes do arrebatamento, é os nossos dias hoje. Fique muito atento ao que está acontecendo na economia, na política das nações. Amém? E após o arrebatamento, essa diferenciação que nós fazemos. O anticristo atuará de uma maneira na primeira parte da grande tribulação e atuará de outra maneira na segunda parte. Tá? Bom, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Bom, as 7 cabeças aqui nós caracterizamos como tendo um duplo significado. Você está visualizando aí um mapa. Um mapa não. Nós falamos com o Vaticano, e o Vaticano ali, dentro de Roma, dentro da Itália, nós caracterizamos como sendo uma cidade que tem 7 montes. Então, uma das pontes aqui, 7 cabeças, nós caracterizamos como 7 montes. E os montes significam a sede do governo do anticristo, que será Roma, a cidade das 7 colinas. Amém? Então aqui você está vendo as 7 colinas. A colina Quirinal, a colina Viminal, a colina Capitolina, a colina Palatina, a colina Aventina, a colina Coélia e a colina Esquilina. Amém? Roma ela é famosa por essas 7 colinas. Tá? Então, aqui nessa primeira parte, de fato, nós visualizamos que muito provavelmente a sede do anticristo, do governo do anticristo, será Roma. Amém? Por causa, muitas vezes, desta explicação. Eu aconselho vocês depois, irmãos, leiam lá, pesquisem a respeito dessas colinas aí, dessas 7 colinas. Vocês têm um nome aí, é só dar uma pesquisada e você vai verificar as características, muitas vezes, dessas 7 colinas aí. Tá? Bom, o segundo ponto que eu coloco aqui em relação a essas 7 cabeças, que essa seção de Apocalipse nos traz, é que ela fala de uma sucessão de reis, que seguiram uma linha de governo semelhante ao anticristo. Amém? Entretanto, quando nós entrarmos lá no capítulo 17, nós veremos com mais detalhes essa questão dessa cabeça da besta aqui. Essa característica de 10 chifres e 7 cabeças. Eu só adianto isso aqui, como está contido esta citação aqui no capítulo 13, é bom nós justificarmos aqui, através desse primeiro e segundo ponto, que as 7 cabeças está muito relacionado aos 7 montes de Roma, tá? E as 7 cabeças está relacionado a 7 reis que governaram semelhantemente ao anticristo, com maldade, com opressão. Amém? Mas quando nós entrarmos no capítulo 17, vai ficar mais claro algumas questões aqui. Amém? Vamos lá. Bom, irmãos, você está vendo uma imagem aí do seu lado? Esta imagem aqui é o famoso sonho de Nabucodonosor que você encontra em Daniel. Amém? Esse sonho de Nabucodonosor, ele sonha exatamente com essa estátua. Ele sonha ali com uma estátua com cabeça de ouro, com um peitoril de prata, com uma cintura de bronze, com as pernas de metal e os pés de barro com metal. Amém? Barro, tentando misturar barro com metal. Tá? Segundo a explicação de Daniel, segundo a palavra de Deus é isso, Daniel fala para Nabucodonosor que a cabeça de ouro é o reino dele, é o próprio reino dele, tá? Depois eu aconselho vocês lerem Daniel capítulo 2, você vai verificar essa descrição do sonho de Nabucodonosor. O peitoril de prata é realmente o Império Medo-Persa, o peitoril de bronze é o Império Grego, e as pernas de ferro é o Império Romano, e as pernas e os pés de barro com ferro são 10 nações. Amém? Assim como o ouro ele é mais puro que a prata, o primeiro reino terá mais poder que o segundo. Amém? Como a prata é mais preciosa que o bronze, então o poder do segundo reino será superior ao o reino de prata, que é o Medo-Persa, é superior ao da Grécia. Amém? E assim sucessivamente. Lembrando que a Babilônia foi conquistada então pelos Medo-Persas, que os Medo-Persas foram conquistados pelo Império Grego e os gregos foram conquistados pelos romanos. Amém? Esses impérios, famosos impérios aqui, nós visualizamos durante toda a história
e realmente acontecendo esse sonho aqui de Nabucodonosor. Amém? Do lado dessa estátua você está vendo ali em simultâneo alguns animais que nós vamos ver daqui a pouquinho. Amém? O leão, o urso, o leopardo e o animal com os 10 chifres ali. Amém? É muito comparativo. Ele é muito relacionado. O leão com a cabeça, o urso com os peitos, o leopardo com a cintura e esse animal com os 10 chifres com as pernas da estátua. Amém? Todos esses pontos significam o mesmo reino. Tá? Bom, os 10 chifres aqui que nós estamos lendo, analisando à luz de Daniel 7, de 19 a 27, que eu já leio com vocês, revelam uma nova fase do Império Romano. Eles correspondem aos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, que representavam a forma final do Quarto Império. Bom, nós devemos ficar sempre atentos aos eventos políticos que estão ocorrendo no mundo, tá? Dentre eles nós podemos citar alguns. Antes de citar, acompanhem comigo, irmãos, a leitura de Daniel capítulo 7, do versículo 19 a 27, que diz assim: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíam 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: O quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e fará em pedaços. E quando os 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém? Nós temos aqui então uma descrição deste último império, do império que o anticristo atuará. Amém? Bom, dentre desses eventos políticos, irmãos, e alianças políticas que nós visualizamos em nossos dias, eu cito alguns aqui, e até acontecimentos que envolvem nações. O Brexit, amém? Ali a saída, né? Por isso que é Brexit, de Grã-Bretanha, né? de Britain, de Bretanha, tá? De Grã-Bretanha, exit, saída. Então a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Nós acompanhamos muito nesses últimos anos aí, e não foi uma saída tranquila, foi meio tumultuada, mas a Grã-Bretanha hoje ela saiu da União Europeia. Então é um sinal que nós visualizamos sim, de que a União Europeia ela já não é tão concisa, porque saiu um grande país de lá, a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Amém? Nós visualizamos aqui também em últimos tempos, em últimos anos, a tensão entre os Estados Unidos e o Irã, tá? Eu coloco aqui com vocês também a última, né? A tensão entre os Estados Unidos e o Afeganistão, a tensão dos Estados Unidos e a Coreia do Norte, amém? Coloco para vocês também a situação dos blocos socioeconômicos, inclusive o acordo do Mercosul com a União Europeia, amém? São alguns pontos que eu coloco aqui, irmãos, para nós visualizarmos de que as nações não estão muito concisas, amém? Essa união elas não está muito acontecendo. Então, cada vez mais próximo, analisando os blocos socioeconômicos, analisando as tensões, é cada vez mais claro de que realmente este governante mundial vai aparecer a qualquer momento e que o seu reino será estabelecido. Amém?
Mas como nós vimos aqui em Daniel 7, este reino ele afrontará o Senhor, ele afrontará o povo de Deus, mas ele não vai permanecer. Amém? Bom, e sobre os seus chifres, 10 diademas. Bom, as diademas, como nós falamos também em outras aulas, são coroas, simbolizam a realeza e a autoridade. Autoridade que será dada a reis vinculados ao anticristo. Esse tema nós vamos estudar com mais detalhes, como eu falei para vocês, no capítulo 17. Mas quando nós verificamos, irmãos, essa expressão diademas no Apocalipse, verifica-se uma estreita ligação entre a besta que sobe do mar e o dragão. Tá? E sobre as suas cabeças, nome de blasfêmia. Bom, conforme citamos, as cabeças simbolizam reis, antecessores do anticristo sobre o mundo. Trata-se, pois, de imperadores ímpios e blasfêmios, tal como alguns povos severamente oprimiram os cristãos e blasfemaram do seu Deus, insultando e matando o seu povo. Dentre esses homens nós podemos citar alguns. Então essa expressão, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia, o que isso quer dizer? Quer dizer que o comportamento do anticristo será de blasfêmia. O comportamento do anticristo será semelhante a comportamentos de outros imperadores que apareceram antes do anticristo e que atuaram de forma terrível também. Tá? Então essa expressão sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia, ou seja, o comportamento do anticristo será semelhante ao comportamento de outros homens que apareceram na história e se comportaram de forma terrível. E alguns desses homens que oprimiram o povo, que governaram de forma terrível, eu cito alguns para vocês aqui. Primeiro, Nero. Nero foi um imperador terrível, do ano 54 ao ano 68 depois de Cristo. Nós temos Domiciano, lembra? Domiciano foi o imperador que governava na época de João. João, quando ele escreve Apocalipse, quem governava era Domiciano, um imperador terrível também que perseguia os cristãos, que governou do ano 81 ao ano 96 depois de Cristo. Nós temos também Calígula, que foi um terrível também governante, do ano 37 ao 41 depois de Cristo. Aqui eu coloco para vocês 3 imperadores romanos, amém? Muitos do primeiro século, que atuaram de forma terrível. Alguns exemplos de como será a atuação do anticristo. Conselho para vocês, pesquise um pouco mais sobre esses imperadores, leiam um pouco mais sobre eles, e ali você vai verificar o comportamento deles em detalhes. Amém? Não é o foco da aula, então eu não vou trazer isso para vocês aqui. Nosso foco realmente é o anticristo. Bom, vamos falar então, irmãos, da natureza do anticristo. Nos versículos 2 ao 5 aqui do capítulo 13, descreve-se a natureza pessoal e política do anticristo. O plano de fundo para esta compreensão deste trecho nós encontramos no capítulo 7 de Daniel. Nós lemos um trecho aqui agora de pouco. Tá? Bom, mais uma vez aí você está vendo a estátua. Amém? Eu não sei se ficou muito claro, irmãos, a estátua de Nabucodonosor. Amém? Teve um tempo que eu dei um estudo a respeito de Daniel na igreja e nós tratamos com detalhes essa estátua. Amém? Mas essa estátua acontece que Nabucodonosor ele fica intrigado com essa estátua, ele não sabe o significado. Amém? Então, a cabeça de ouro da estátua, por ser a própria cabeça de Nabucodonosor, representa o Império Babilônico. O Império Babilônico de Nabucodonosor é representado por esta cabeça. E Daniel 7 vai falar do leão. Esse leão, ele representa o Império Babilônico. Se você pesquisar sobre arqueologia, você vai verificar que muitas pinturas e muitas gravuras da época do Império Babilônico, ele representa o dragão alado, o dragão com asas. Tá? Então era uma figura muito representativa para a Babilônia. Então quando Daniel ele visualiza o dragão alado, o dragão com asas, na hora ele vincula a Babilônia, porque realmente era um símbolo da Babilônia. O leão com asas era um símbolo da Babilônia. Então ele é vinculado à cabeça da estátua. Então a cabeça da estátua de Daniel 2 é o mesmo que o leão alado do capítulo 7 de Daniel. Ambos simbolizam a Babilônia. Em Daniel 7, visualizamos também a descrição do urso. Amém? O urso é uma figura, é uma representação do Império Medo-Persa.
O Império Medo-Persa é representado pela visão de pelo sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, com esse peitoril de prata, é a representação do Império Médio-Persa. A prata é inferior ao ouro. Amém? Então, o poder, apesar dos Medo-Persas terem conquistado a Babilônia, mas o poder de conquista, o poder de vencer do Império Medo-Persa era inferior. O governo em si, o império em si, era inferior à da Babilônia. Por isso que a prata é inferior ao ouro. Amém? Os impérios vão decaindo de poderio. Amém? Então, a Babilônia era mais poderosa que o Império Medo-Persa. Mas o Império Medo-Persa invade a Babilônia e a conquista. Nós visualizamos ali o momento dessa conquista, quando Beltesazar está fazendo uma festa ali no templo. A famosa passagem onde aí no meio da festa a mão de Deus começa a escrever na parede, Menimente que é o Farsim, fosse pesado e deixado em falta, e ali o Império da Babilônia cai para os Medos Persas. O urso de Daniel 7 representa esse império. Então, o peitoril de prata dessa estátua e o urso representam o Império Medo-Persa. Bom, a cintura de bronze ali, de bronze significa então que a bronze é inferior ao prata, a Grécia é inferior aos Medo-Persas. O leopardo, ele simboliza então o Império Grego. Amém? E o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, também foi um importante império da Terra. E, por último, nós visualizamos aquele monstro ali embaixo, simbolizando a Roma, o último grande império que nós tivemos. Tá? O Império Roma simbolizado pelas duas pernas da estátua de Nabucodonosor. Tá ok essa questão, irmãos? Vamos lá. Bom, vamos falar do leão. O leão, então, representando a Babilônia. O leão era símbolo da Babilônia, a ruína ameaçadora e rugidos de blasfêmia. Nós temos aqui o leão, o urso. Desculpa, irmãos, aqui nós temos o urso, que representa o Império Medo-Persa, caracterizado pela força, caracterizado pela estabilidade, caracterizado pela consolidação desse grande império. Nós temos aqui o leopardo, tá? Que caracteriza o Império Grego, Império veloz, conquistador e incansável, tá? E esta é a expressão que nós vemos aqui no capítulo 13 de Apocalipse. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, amém? Consegue fazer a vinculação com o Império Grego, com essa visão do capítulo 7 de Daniel. E a besta que vi era semelhante, e os seus pés como o de urso, amém? Mais um animal vinculado aí. E a sua boca como o de leão, vinculado com a Babilônia. O que nós caracterizamos aqui? Amém? Vamos pensar um pouquinho, irmãos? O que se caracteriza aqui? Bom, se o leão representa a Babilônia, se o urso representa o Império Medo-Persa e o leopardo o Império Grego, então as características do governo do Anticristo terá muita característica desses três impérios. Amém? Então, dentro do Império do Anticristo terá características do Império da Babilônia. Dentro do Império do Anticristo terá características do Império Persa, e dentro das características do Império do Anticristo terá características do Império Grego. Amém? Três grandes impérios terão suas características dentro desse Império do Anticristo. Bom, o último então, o Império Secular, ele vai reunir de uma só vez todo o mal que apareceu distribuído entre os animais, entre os demais impérios que predominaram sobre o mundo. Uma verdadeira concentração de poder e destruição. Amém, irmãos? Está clara essa questão? Por que nessa sessão aqui de Apocalipse é citado o leopardo, o urso e o leão, realmente caracterizando que dentro do Império do Anticristo terão características dos outros impérios que já surgiram na Terra. A Babilônia, o Persa e o Grego. Está claro? Amém? Qual o conselho que eu dou para vocês? Leiam o Daniel 2, você vai ver a descrição dessa estátua e as suas características, amém? E Daniel 7, você vai verificar também esses animais aí, tá ok? Caso você tenha alguma dúvida na leitura do capítulo 2 e 7 de Daniel, me acionem por favor, amém? Nós explicamos com detalhes. E o dragão deu-lhes o seu poder e o seu trono grande autoridade, tá?
Aqui podemos notar com exatidão, então, o poder do anticristo, ele emana do dragão, ele emana de Satanás, amém? Satanás, então, é a fonte de poder do anticristo durante o seu império. Outra característica muito forte que nós notamos aqui é que a figura do anticristo ele tem uma capacidade muito forte, irmãos, de enganar, de persuadir, de mentir, amém? E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Bom, João viu que uma das cabeças da besta estava ferida. Podemos notar que este ferimento, então, impactou a besta por completo. Amém? Devemos ter em mente, irmãos, que as cabeças aqui, que nós caracterizamos como reinos, não ascenderam simultaneamente ao poder, eles não assumiram ao mesmo tempo. Nos últimos dias, então, estará no poder a última cabeça, a sétima, a qual encerrará o poder secular nesse mundo. Depois desse poder, nunca mais se levantará outro. Tá? Para enganar a humanidade, então, o anticristo ele vai imitar, ele vai simular o advento do Messias. Amém? Veja comigo essa questão. Quando nós vimos Jesus Cristo, né, nós temos uma pessoa que preparou o caminho de Jesus Cristo. E aqui, no anticristo, não será diferente. O anticristo ele vai selecionar uma pessoa para preparar o seu caminho. O que visualizamos aqui? Visualizamos que o anticristo ele tenta imitar Jesus Cristo, ele tenta imitar o Messias. Da mesma forma que teve um que preparou o caminho para Jesus iniciar o seu ministério, também terá um que vai preparar o caminho para o reinado do anticristo. Veja comigo que João Batista foi o responsável, então, por preparar o caminho para ele, tá? E para o anticristo, e antes de iniciar o governo do anticristo, o falso profeta será o responsável, então, por preparar o caminho para o anticristo. Então, a besta que sobe da terra, o falso profeta, uma das suas características, uma das suas funções, nada mais é do que preparar o caminho para o reinado do anticristo. Tá bom? Bom, no versículo 3 aqui nós podemos observar que a besta morreu e ressuscitou, tá? Causando assombro entre os habitantes do mundo. Bom, esse acontecimento ele deflagrará, ele acontecerá uma intensa adoração ao anticristo. O engano será tal que todos os considerarão invencível. Então, característica aqui, irmãos, é que esta ferida de morte, ela será curada. Eu falo para vocês que muito provavelmente o anticristo ele vai morrer, ele vai ressuscitar na frente de todas as nações. Ali a mídia vai estar cobrindo, jornais estarão cobrindo. E quando as pessoas virem a ressurreição do anticristo, esta chaga de morte sendo curada de uma maneira inexplicável, irmãos, muitas pessoas ficarão enganadas e começarão a adorar esse fato, adorará o anticristo. Vai ver nele Deus, vai ver nele uma pessoa que faz coisas grandiosas, tá? Então você perceba o quanto ele vai ser um enganador. E adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. Olha o engano que Satanás implantará no mundo nessa época. As pessoas adorarão a ele. Amém? Perceba então a grande mentira e hipocrisia das trevas. O único que venceu a morte, que nós sabemos, e ressuscitou, foi Jesus Cristo. Amém? O único que fez isso. O nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Não existe mais ninguém que fez isso e que possa fazer isso. Satanás, então, ele tem um plano de imitação, pois ele sabe que foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Então Satanás, ele tenta imitar de todas as maneiras. Ele não tem criatividade, ele é imitador, ele imita, ele é mentiroso, irmãos. E ele engana as pessoas. Ele vai fazer isso, ele vai tentar imitar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele vai aplicar isso para o seu filho, para o anticristo, para tentar fazer a mesma coisa. Infelizmente, o homem será enganado por não conhecer a verdade. E essa característica aqui do homem não conhecer a verdade, eu falo para vocês em Isaías 53:1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, a seguinte palavra:
A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui, irmãos? A visualização realmente das pessoas sendo enganadas nesses últimos dias pelo anticristo. Tá? Nesse momento aqui, que nós caracterizamos durante a grande tribulação, o apóstolo Paulo está falando que as pessoas serão enganadas. Elas se entregarão à mentira. Tá? Bom, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? A adoração então não fica só em Satanás, ele vai se aplicar também a este governante, ao anticristo. Perceba então mais uma vez a imitação com o nosso Deus, a imitação de Satanás para com Deus. Se você ler, irmãos, Salmos 86, de 8 a 9, você se depara com o seguinte texto: entre os deuses não há semelhantes a ti, Senhor, nem há obras como das tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Então, irmãos, nós visualizamos aqui através do salmista que Deus é o único. Não há semelhança para aquilo que Deus está fazendo. E todos se prostrarão perante Deus. Não ao anticristo, mas a Deus. Essas pessoas serão enganadas, mas chegará o tempo em que todo joelho, toda língua confessará que Deus, que Jesus Cristo, que o nosso Deus é o Senhor. É isso que o salmista está falando. Não há ninguém semelhante ao Altíssimo. E o profeta Isaías fala uma verdade também no capítulo 43, 13. Acompanhem comigo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Olha que palavra também extraordinária do profeta Isaías, uma palavra conhecida, realmente mostrando que Deus é o Todo-Poderoso. Quando o anticristo, então, irmãos, defrontar-se com Cristo, quando o anticristo defrontar-se com Cristo verdadeiro, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele então será desfeito pelo sopro da boca de Jesus Cristo. É isso também que o Apocalipse nos revela. Que o sopro, simples sopro da boca do nosso Deus, ele aniquilará o anticristo. Ele aniquilará o dragão. Amém? Então, o anticristo, ele apenas é um enganador, um mentiroso, um imitador. Deus verdadeiro, irmãos, aquele que é acima de todos, somente Jesus Cristo, somente o nosso Deus. Amém? Bom, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar no seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Bom, assim como o reino de Deus, os fiéis trazem a todo momento palavras de louvor, no reino do anticristo será marcado pela blasfêmia. Amém? Assim lá nos céus, durante o reino de Deus, o que caracteriza o reino do Senhor lá nos céus, e nós visualizamos aqui em passagens anteriores, em estudos anteriores, é a adoração, palavras de louvor a Deus. Mas o que marca o reino do anticristo é a blasfêmia. Amém? Bom, durante a grande tribulação, então, isso aqui nós falamos já, batemos bem nessas características aqui. Eu acho que está muito claro essa divisão da primeira e segunda parte. Amém? Bom, eu coloco isso aqui para vocês, porque este rompimento do pacto do anticristo com Israel, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Esse trecho aqui do capítulo 12, 13 de Apocalipse caracteriza esse rompimento então do pacto do anticristo com Israel. Amém? Essa expressão, ele foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, realmente é a descrição exata desse rompimento e a transição da primeira para a segunda parte da grande tribulação. Amém? E deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Essa expressão 42 meses refere-se a uma das partes da grande tribulação. Tá bom? 3 anos e meio. O tempo máximo, então, do anticristo será de 7 anos, ou seja, somente a grande tribulação. Amém? Porém, o período de opressão
corresponderá somente à metade dessa grande tribulação. E analisando a segunda parte aqui, este é o momento então que a mulher Israel foge para o deserto sendo sustentada por 3 anos e meio. Lembre-se lá, irmãos, que nós falamos também em aulas anteriores, que Deus separa então o deserto para cuidar de Israel durante essa segunda parte da grande tribulação. Essa segunda parte se refere-se então a esse texto aqui, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Após o rompimento, o Senhor dá então essa autoridade para o anticristo atuar durante essa segunda parte, durante esses 3 anos e meio. Tá ok? Bom, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, os seus seguidores estão fora então do rol dos membros do Cordeiro. Amém? Foram rebeldes a Deus, não creram durante os selos, não creram durante as trombetas e nem durante o ministério das 2 testemunhas. Então esse texto aqui do Apocalipse 3 deixa muito claro, irmãos, que essas pessoas que estão sendo enganadas, que estão adorando ao anticristo, são pessoas que não foram arrebatadas, são pessoas que não estão nos céus, são pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o anúncio de salvação, rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo e decidiram ficar na terra. Amém? Essas pessoas, elas aceitaram o governo do anticristo e aceitaram as suas mentiras, tá? Bom, se alguém tem ouvidos, então ouça, irmãos. Se alguém leva em cativeiro, e cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui está então uma palavra de conforto aos peregrinos, aos perseguidos pelos seguidores do diabo. Eles seriam vingados por Deus. Os seus sofrimentos se resumiam a poucos anos para depois participarem da glória eterna. Estes princípios, irmãos, são eternos e aqueles que estão em Cristo sabem o que lhe espera no final da carreira e sabem também o que espera os ímpios. Amém? Aqui está falando uma descrição das pessoas que, e principalmente em Israel, as pessoas que ficaram e se arrependeram, não aceitaram o anticristo, não aceitaram o seu governo e optaram por permanecer adorando a Deus. Optaram por não se dobrar às mentiras do anticristo e reconheceram finalmente que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Essas pessoas, o Senhor aqui pede que permaneçam firmes, porque chegará o momento em que nós vamos desfrutar da glória eterna. Amém? Bom, irmãos, esta foi a aula que nós demos aqui a respeito do anticristo. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês, se você conhece alguém que gosta de estudo, que vai gostar desta aula, fale um pouco desta aula, compartilhe estas aulas para que mais irmãos possam assistir. Amém? Eu sempre bato nessa tecla. Caso vocês tenham alguma dúvida, escreve nos comentários para mim e nós respondemos sem nenhum problema. Amém? Bom, irmãos, na aula que vem então nós vamos tratar sobre a besta que sobe da terra, sobre o falso profeta. É uma aula também muito interessante e eu espero vocês então na aula 30. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos? Amém? Senhor, eu te agradeço por mais uma aula, por mais um momento que o Senhor separou para nós. Eu te agradeço pela tua palavra, pela tua fidelidade e por cuidar de nós, Senhor. Eu te agradeço porque na tua presença nós encontramos a verdade. Nós não vamos ser enganados, Pai, porque nós buscamos ao Senhor, buscamos a tua palavra, que é a nossa verdade. Eu te agradeço mais uma vez e eu peço que o Senhor cuide de cada um, dando a eles entendimento, discernimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero vocês então na próxima aula sobre o falso profeta, se Deus quiser. Amém?